Bolsonaro preso e ele culpou a Carla Zambelli pela derrota nas últimas eleições. Olha Você não só. vai combater a criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí. Então, isso aí, essas medidas que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o Aquilo pessoal, foi absurdo. mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. É. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi a E diferença. aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o numa mandato da gente. disputa de Ela tirou o mandato Você da perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença é de 20 para 10 pontos. É. Que é 5. Dá É quantos 5 você votos? perde, Aqui em São Paulo dá quantos votos aí? você ia dar 1 milhão de votos praticamente. Pra quem não lembra, a Carla Zambelli fez isso aqui, ó. Pedindo pra ele parar, ele ficou com medo e parou dentro de um bar. Eu pedi pra ele esperar porque eu ia chamar a polícia, ia dar flagrante. Aí ele começou a pedir desculpa, que tava filmando. Acabamos de filmar o pedido de desculpa, eu falei, tá bom, você pediu desculpa, pode ir. Ele pegou e começou a fazer de novo. Só que aí o pessoal tirou ele, eram vários, estavam com ele. A gente já tá com a chapa do carro, com todas as informações, estamos passando para a Polícia Militar. Vocês verem o seguinte, ontem divulgaram o meu celular. Eu recebi mais de 10 mil mensagens, mais de 1.200 ligações. Daqui eu tô indo pro DEIC. Uma das ameaças de morte é daqui de São Paulo. Foram várias, dezenas de ameaças de morte. Uma delas dizendo que ia dar um tiro de 12 na minha cara. É daqui de São Paulo. Quando a Carla Zambelli sacou uma arma e fez esse ato aqui, lá naquela época, foi uma coisa assim muito estranha, muito ruim, politicamente execrável no Brasil. E aí o que acontece? O Bolsonaro culpou ela e tudo mais, e nós temos o desenrolar dessa questão da vida do Bolsonaro e da Carla Zambelli. A Carla Zambelli, o que ela disse? Ela disse que ela está em depressão. Olha só. Ela disse a esse jornal que estava em depressão porque o Bolsonaro a culpou e ela também está em vias de ser caçada e de ser presa. Como o Otávio chamou, para tentar a articulação da anistia, Zambelli está jogada à sua própria sorte pelos bolsonaristas, tendo à frente o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro não quer saber de Zambelli, já contei isso aqui várias vezes, atribui a Zambelli a derrota dele em 2022 por causa desse episódio da arma na mão, perseguindo um homem pelas ruas de São Paulo. E, ao longo dos últimos 2 anos, Zambelli até tentou alguma aproximação e Bolsonaro afastou essa ideia. Então, se Zambelli estiver contando que não está, segundo me dizem ali os advogados, aliados dela, com uma mãozinha de Bolsonaro, pode esquecer que não terá essa ajuda do ex-presidente. Ela pode ter uma ajuda da turma do PL, e aí não é uma ajuda jurídica, eles vão estudar uma ajuda política, principalmente para ver se dá para salvar o mandato dela. Sol, salve Maria, Deus abençoe, viva Cristo Rei. Esse vídeo aqui eu não vou falar sobre bolsonarismo, lulismo. Se você quiser votar no Lula, no Bolsonaro ou em outro candidato, cada um com suas escolhas, né? Cada um com suas escolhas políticas. Mas eu acho que ultimamente no Brasil essa questão de fla-flu, né? Foi muito ruim para a política. Principalmente na questão do debate político mais sério, né? E pensar assim, que essa questão de lulismo, bolsonarismo, virou uma coisa muito assim, que atrapalha mesmo as questões, né? Que não leva muito a lugar nenhum, né? E a gente fica muito assim naquela coisa mais baixa, mais mesquinha mesmo. E as pessoas se preocupam excessivamente com a questão política, sendo que elas deveriam se preocupar mais com a questão cultural. E assim, eu aqui não tô falando se você vai votar na esquerda, na direita. Enfim, essas questões de esquerda e direita é uma questão muito assim política e diminui muitas coisas. A questão cultural é muito mais do que esquerda e direita, né? É muito mais que a questão política. Eu digo que a questão cultural é a mais importante, ela é mais importante por quê? Porque ela envolve a questão do que você lê, do que você come, do que você veste, do que você ouve, os lugares que você frequenta, se você vai à missa ou não, se você quer formar uma família ou não. Então, a questão cultural ela é muito mais ampla. As pessoas se preocupam excessivamente com a questão política hoje no Brasil, uma questão política assim muito mais mesquinha, de sabe, tudo bem que a gente tem uma cultura que é protestante, é de outras religiões, por vezes a maioria é católica, mas assim, o brasileiro, né, ou principalmente as pessoas católicas que eu estou falando aqui, elas não estão preocupadas em ler esses autores católicos desconhecidos, né? Gustavo Cossão,
no Brasil, dentro dos autores Chesterton, internacionalmente, da Inglaterra, outros autores, músicos como Poulenc. Ou seja, a questão cultural é uma questão que forma, que vai ajudar as pessoas a longo prazo, não é a curto prazo. Sendo que a política da forma que é tratada no Brasil é muito a curto prazo, né? Você fica muito nesse fla-flu de, é Bolsonaro, é Lula. Cada um vota em quem quiser e vai cobrar os seus políticos, né? Mas a questão cultural, né, o que você fala com seu vizinho, com as pessoas que você conhece na igreja, ela é muito mais importante, evidentemente. Então, só para dizer, né, nesse vídeo aqui, é, que a forma como que você trata as questões culturais, né, o que você produz na internet, o que você lê e ajuda as pessoas a entender, o que você compartilha é muito mais importante. E o que você assiste, né, até a mesma forma que você trata a política, o que você vai cobrar os políticos, ela tem que ter uma questão cultural, né, muito muito profunda. E para buscar essa profundidade é preciso ler muito, é preciso ir para as universidades, é preciso escrever, é preciso produzir conteúdo. Então, as pessoas se preocupam excessivamente com pessoas políticas, achando que essas pessoas específicas vão salvá-las, sendo que não. Para nós católicos, a questão política, ela está abaixo. Deus e Jesus, a vida dos santos, a busca por toda essa questão da verdade é muito mais ampla e muito mais necessária. A política passa, a política não existe perfeição, não existe perfeição aqui na Terra. Então as pessoas ficam com essa preocupação com a notícia do dia, o que é que Bolsonaro disse, o que é que Lula disse. Sendo que as pessoas têm que cobrar os prefeitos, os vereadores mais. Tem que tomar cuidado com essa questão, os deputados. Enfim. Então no Brasil virou essa questão assim, muito, muito sem sentido, muito rasa, né? As pessoas precisam produzir cultura. E essa cultura vai dizer muito do que será o futuro, né? Lembra que a gente vai passar, assim como muitas pessoas que são políticas vão passar, mas a questão cultural, a questão do que a gente gosta, do que a gente lê, a questão de ir à missa, de buscar a Deus, essas coisas ficam, porque vão ficar na nossa família, na família que nós vamos construir. Então essas questões são muito mais importantes. A política, ela existe e ela deve ser cobrada, existe para ajudar as pessoas. Mas a questão cultural, a questão da fé, da metafísica e de Deus é muito mais importante. Então é essa reflexão que eu queria trazer desse vídeo hoje. Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei.